Bom, bom dia, novamente. Eu estimo que todos estejam bem nesta manhã. Moisés já deu uma introdução aqui um pouquinho da minha apresentação, mas antes de eu trazer mais informações, me apresentar efetivamente para vocês, eu vou contar uma história. Eu tenho vivenciado vários cases em gestão de pessoas. Tá? E uma ocasião eu fui procurada por uma empresa de pequeno médio porte, e essa empresa me procurou para conduzir um projeto especificamente de recrutamento e seleção, de atração e seleção. Então, era um projeto pequeno a princípio, para fechar algumas vagas que a empresa estava tendo dificuldades. Né? Então, me chamaram. Você tem aí uma indicação de alguns clientes que você consegue fechar vagas difíceis, mais complicadas, mais complexas, vamos ver se você consegue nos ajudar. Bacana. Fui para essa empresa, enfim, fechamos o contrato ali, fechei o acordo que nós tínhamos que fazer, fechei as vagas, entreguei, mas o meu olhar ali para aquela organização, para aquela empresa, foi muito além do que fechar aquelas vagas. Eu fui percebendo que aquela empresa, tudo bem, eles me chamaram porque eles tinham dificuldade de atrair bons profissionais. E além de atrair bons profissionais, essa empresa tinha dificuldades, quando atraía, tinha dificuldades de contratar esses profissionais, que não basta atrair. Né? E como que você vai convencer a trazer esse profissional para a sua organização? Uma vez, era um filtro, né? Passou o primeiro filtro, atraiu, conseguiu contratar. Quando finalmente esse profissional estava na organização, como disse o colega aqui, o time já estava completo, né? Esses diretores falaram, agora estamos tranquilos, vamos conseguir entregar o que precisamos entregar, fazer nossas entregas através desse profissional. O que acontecia? Pedido de desligamento, pedido de demissão. Então, tinha uma alta rotatividade entre esses talentos que eles atraíam no mercado. Ponto. Vamos deixar essa informação de lado. Olhando o time, a equipe permanente, o quadro de colaboradores, eu fui percebendo um descontentamento muito grande das pessoas. As pessoas reclamavam muito, as pessoas estavam insatisfeitas com várias situações da organização. Havia um ambiente de desconfiança, né, como eu trouxe aqui, de reclamação, pequenos conflitos internos, né, um desalinhamento entre as lideranças. Né, e não só os comportamentos das pessoas, mas eu fui percebendo números. Né? Então, ao olhar os números da organização, eu fui percebendo, por exemplo, nas auditorias, um volume de não conformidades nas auditorias, né? Baixa produtividade, fui percebendo refugos, né? Altos volumes de refugos de produção, passivo trabalhista. A empresa tinha um custo muito alto com reclamações trabalhistas. Né? Então, esse foi o cenário que eu encontrei. Nessa ocasião, sinalizei, né, uma proposta de trabalho, porque eu acreditei que eu poderia ajudar aquela empresa. Ponto. Então, vamos deixar essa história de lado e eu vou contar o que aconteceu mais para o final do nosso encontro aqui hoje. Eu sou Tânia Reis, sou uma profissional de gestão de pessoas, tá? Tenho mais de 15 anos de experiência nessa área de desenvolvimento humano e organizacional. Tenho conduzido muitos projetos voltados aos vários subsistemas de recrutamento e seleção, de atração, de cultura digital do RH, né, de transformação digital de pequenas e médias empresas e startups. Então, eu tenho vivenciado muito essas histórias, né, de mudança do ponto A, transformação para o ponto B. Bom, nesta manhã, eu proponho para vocês que nós vamos juntos, descobrir estratégias, né, e formas de que, se algumas ações práticas eficazes, vocês vão conseguir impulsionar a produtividade dos seus negócios, né? E construir ambientes de trabalho mais produtivos e ambientes de trabalho mais agradáveis. Então, essa é a minha proposta nesta manhã. Bom, vou trazer aqui algumas dores recorrentes que eu tenho vivenciado aí em alguns clientes e que a gente conhece tão bem aí no dia a dia. Então, por exemplo,
dificuldade de atrair talentos. E quando digo talentos, pessoal, eu não estou falando aqueles profissionais que são estrelas de mercado. Não, não é isso que eu estou falando. Talento, quando eu digo, é aquele profissional que você precisa efetivamente para trazer resultados para o seu negócio. Me diz aqui, por exemplo, quem aqui de vocês tem esse tipo de dificuldade de atrair bons talentos? Alguém vivencia esse tipo de situação? Bacana. Isso é recorrente realmente. Uma vez atraídos esses talentos, nem vou falar da questão da contratação, vamos falar lá da permanência, rotatividade de pessoal, porque envolve não somente quem a gente atrai, como aqueles colaboradores que já estão na empresa, né? Quem vivencia essa situação de alta rotatividade de pessoal ou de uma rotatividade não prevista no seu quadro de colaboradores, por exemplo? Maravilha, pessoal. Bom, vamos falar um pouquinho sobre cultura organizacional. Né? Uma vez a cultura organizacional, vamos falar de três elementos da organização: pessoas, processos e cultura organizacional. Quando os processos e o seu capital humano estão desalinhados com a sua cultura organizacional, que eu vou explicar um pouco mais daqui a pouco, essas são as principais dores que a gente vivencia em gestão de pessoas. Isso é na atração, é na contratação, é na rotatividade de pessoal, no absenteísmo. Lembrando lá que o absenteísmo, o que são? São os afastamentos frequentes, são os atestados, seja no engajamento, no desempenho das pessoas. E quando falo em desempenho, vamos lembrar que, será que a gente sabe se as pessoas da nossa organização, da nossa empresa, elas estão abaixo, elas estão desempenhando bem? Como que a gente mede isso? Como que a gente sabe se as pessoas estão entregando aquilo que nós precisamos? Então, esse é um ponto importante a avaliar. Vou falar um pouquinho sobre cultura. Para continuar aqui o nosso tema, vamos lembrar o que é cultura. Cultura da organização são todos os valores, são os comportamentos, são as regras, são as políticas. Isso é a cultura da organização. Quando essa cultura ela está alinhada com o nosso capital humano, ou seja, com os nossos colaboradores, com os comportamentos e com os nossos processos, a organização alcança uma série de benefícios. Eu trouxe aqui 4 exemplos. Então, uma cultura organizacional alinhada com pessoas e com processos, esse comportamento, essa dinâmica impulsiona o crescimento da organização. E eu tenho vivenciado isso nos cases que eu tenho acompanhado. Aumenta a resiliência da empresa no mercado, ou seja, a adaptação da empresa a mudanças frequentes no mercado. E nós sabemos o tanto quanto a gente tem vivenciado essas surpresas nesse pós-pandemia. O mundo mudou. Né? O que se planejava para 3 anos, hoje a gente vivencia aí para 3, 4 meses. E as empresas têm que se adaptar a essas mudanças. Não tem como resistir, não tem como voltar atrás. Um outro fator bastante interessante, quando existe esse alinhamento de cultura, pessoas e processos, é que a empresa se torna muito mais competitiva. Tá? Um outro ponto muito interessante, alinhando aqui esses 3 primeiros, de forma que elas, impulsionando o crescimento, a empresa se tornando mais resiliente, mais adaptável a mudanças e mais competitiva, o sucesso dessa organização se torna sustentável. Ele não é um sucesso pontual, não é um sucesso de momento. Não, ele se torna sustentável. Tá? Vamos falar aqui de desenvolvimento humano e organizacional. Então, eu separei aqui. O que é o desenvolvimento humano? Desenvolvimento humano na organização, eu digo que é todo o investimento que fazemos no aprimoramento das pessoas, no aprimoramento dos ambientes de trabalho, no desenvolvimento dos profissionais. O desenvolvimento organizacional é o foco nos processos, é o foco nas ações planejadas para que tenhamos eficiência, para que a gente aumente a produtividade dos nossos negócios. E com isso, a empresa tenha mais competitividade. E o que é o desenvolvimento organizacional? Olhando ali, abrindo uma lente ali, um foco nesse ponto. O desenvolvimento organizacional, ele visa otimizar a eficiência da organização, a competitividade, a produtividade
E, com isso, preparar a empresa, como eu disse no slide anterior, para que ela se torne muito mais adaptável, competitiva, para vivenciar as mudanças de mercado. E o desenvolvimento organizacional, ele tem uma fotografia da empresa como um todo, e abrange aqui, eu resumi aqui em 6 pontos, a comunicação institucional. Como é que está a minha comunicação com o meu público externo e com o meu público interno? Abrange análise e melhoria dos processos internos. Lembra lá do PDCA? Né, que estamos constantemente olhando os nossos processos, melhorando os nossos processos, questionando os nossos processos. Então, o desenvolvimento organizacional tem esse olhar, tem esse cuidado aí. A adoção de tecnologias eficientes e adequadas ao negócio. Então, quando eu faço uma boa gestão do meu desenvolvimento organizacional, eu não vou simplesmente adquirir tecnologias, plataformas, porque é modismo, porque está vendendo no mercado, porque todo mundo está comprando. Aquilo que serve para outra empresa pode não servir para a minha organização. Então, eu tenho que olhar realmente a minha demanda, o meu negócio e a minha cultura. Definição de estratégias de negócio claras e coerentes. Estabelecimento de uma estrutura organizacional adequada. Qual é realmente a estrutura mais adequada para as minhas entregas? Qual realmente é a estrutura mais adequada de pessoal, de maquinário, de estrutura de entrega, de logística? Otimização da comunicação e da tomada de decisões. Como que a minha empresa toma decisões? É uma tomada de decisões mais morosa, mais ágil? Qual que é o modelo mais ideal de tomada de decisões? E a tomada de decisões na minha organização, ela impacta certamente no meu público externo, no meu cliente. Criação de uma cultura de inovação. E quando a gente fala em inovação, eu não estou falando aqui de altas tecnologias, de grandes projetos. O que é inovação? É a proposta, é a entrega de soluções criativas, né? São entregas de valor. Vamos lá. Então, falei nos slides anteriores sobre o desenvolvimento organizacional, o que abrange e qual a importância para a organização. Eu vou trazer aqui, nesse slide, quais são os benefícios que a gestão de pessoas, a gestão do desenvolvimento humano traz tanto para a organização quanto para os colaboradores. Motivação. Esse é um dos aspectos que nós vamos ver nos slides à frente. O engajamento das pessoas, né? Eu contei aqui um trechinho de uma história, de um case que eu vivenciei, que era evidente ali em números e em comportamentos, o que é o desengajamento, o que é a desconexão das pessoas com o propósito da empresa, com os objetivos da organização, causa uma série de prejuízos, sejam prejuízos financeiros, seja prejuízo no bem-estar dos colaboradores. Então, o engajamento é um fator extremamente importante para o sucesso das organizações. Fortalecimento do potencial dos colaboradores. Se eu tenho pessoas, independente do meu quadro, se eu tenho uma pessoa no meu quadro de colaboradores, se eu tenho 100 pessoas, 200 pessoas, se eu consigo fortalecer, estimular, desenvolver essas pessoas, se eu tenho bons potenciais da minha organização, certamente, e alinhadas com as diretrizes da minha empresa. Porque não basta ter estrelas da minha empresa, mas essas estrelas têm que estar alinhadas com as diretrizes da minha empresa. E nós vamos falar isso um pouquinho mais à frente. Um outro benefício é a criação de um ambiente de trabalho positivo e motivador. Né? Quantos cases a gente acompanha, né, de pessoas, como o colega trouxe aqui agora há pouco, que não é só salário. Muitas vezes, dependendo dos segmentos, das regiões, os salários são muito parecidos. E não é salário que segura as pessoas, muitas vezes. Ambiente de trabalho, lideranças seguram as pessoas. Então, esse é um fator bastante importante para a gente pensar. E maior permanência dos talentos na organização, que eu venho trazendo aqui. Né? Porque a gente, lembrando que quando a gente consegue, a palavra reter, a gente não costuma usar mais, porque reter parece que a gente está obrigando as pessoas a ficar na nossa empresa. Não é isso. A nossa empresa ela tem que ser uma empresa boa de se permanecer, boa de se trabalhar, boa de se desenvolver. Então, a maior permanência dos talentos na organização, também olhando em números, né, impacta em redução de custos, porque a empresa ela tem custo num processo seletivo, ela tem custo num processo rescisório, ela tem um custo da não permanência daquele profissional, porque a empresa fica ali, né, num vazio, esperando
que haja um profissional para fazer as entregas que ela precisa. Então, se a gente for colocar na ponta do lápis, rotatividade de pessoal traz muito desgaste e prejuízo para a organização. E o contrário disso é uma missão nossa, de profissionais de gestão de pessoas e de todos vocês como empresários, né? Estimular que as pessoas permaneçam nas nossas empresas. Quando eu falei de desenvolvimento organizacional e tudo que abrange, falei em processos, eficiência, produtividade. Eu falei aqui, agora há pouco, dos benefícios da gestão de pessoas e do desenvolvimento humano. E aí, quando eu junto esses dois fatores extremamente importantes na organização, desenvolvimento humano, desenvolvimento organizacional, esses dois fatores alinhados com a minha cultura, olha os benefícios que eu tenho. Equipes muito mais motivadas e eficientes. O desenvolvimento e bem-estar dos colaboradores. Temos falado tanto em saúde mental, em equilíbrio entre vida e trabalho, né? Melhoria dos processos. Olha lá nossos processos, né? Funcionando super bem aí numa engrenagem contínua. Melhoria da estrutura organizacional, como eu falei agora há pouco. Como que é a melhor estrutura para o meu negócio funcionar bem, para que eu tenha margens de contribuição que realmente sejam adequadas para o sucesso da minha empresa. Impulsiona a competitividade. E estabelece um crescimento sustentável dessa empresa. Então, essas são as vantagens e benefícios que a gestão de desenvolvimento humano, desenvolvimento organizacional, ou seja, processos, estejam alinhados com a cultura da organização. E traz aí esses benefícios para empresas, independente do porte, que sejam micro, pequena, médias empresas, a gente consegue, eu vou mostrar nos próximos slides, vivenciar, a gente consegue vivenciar, ter esses benefícios, né? Visualizar esses benefícios, desculpe. Então aqui, desenvolvimento humano e organizacional, né? Ou seja, o DHO, né, que a gente resume porque a expressão é grande, o DHO contribui para o sucesso das MEI, né, das micro, pequenas e médias empresas, através da gestão de pessoas, né? E proporciona o quê? Eu resumi em 7 pontos, tá? Eu vou explorar cada um desses pontos em dicas e sugestões práticas que eu tenho vivenciado nas empresas, nos cases que eu tenho conduzido, nos clientes que eu tenho vivenciado ali as suas experiências e que a gente tem tido sucesso, tá? Então, um dos fatores benéficos, tá, que é a gestão de desenvolvimento humano e organizacional, tá, traz para as empresas, e principalmente eu trouxe somente cases aqui de micros e pequenas empresas e médias, né, é uma cultura organizacional forte e positiva. Nós falamos tanto aqui, eu trouxe a questão de que não é somente salário que segura as pessoas, mas um ambiente de trabalho promissor, um ambiente de trabalho agradável, em que as pessoas se identificam com esse ambiente. Capacitação e treinamento, né? Uma cultura de aprendizado contínuo. As pessoas gostam de aprender, as pessoas gostam de saber que elas podem ter perspectiva nesse ambiente de trabalho. E quando a gente fala em perspectiva, aí já é um outro tema, um tema praticamente aí para uma próxima palestra, eu não falo somente, quando falamos em plano de carreira, a gente fala em plano de desenvolvimento, as pessoas gostam de perceber que elas estão evoluindo. Tá? E aí a gente vai falar de desempenho, de performance, mas fica para um outro encontro. Fortalecimento do trabalho em equipe. Olha que interessante que o trabalho colaborativo é extremamente importante, né, para uma organização forte. Desenvolvimento e reconhecimento, comunicação aberta e ambiente saudável. Equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Então, esses 7 fatores são fatores que você pode estar trabalhando na sua empresa, para que ela seja mais competitiva, para que ela tenha um sucesso sustentável, tá? Para que ela seja muito mais produtiva e para que seja uma empresa agradável, em que as pessoas querem trabalhar nessa empresa. E quando eu digo que uma empresa agradável, eu digo que a sua empresa seja uma empresa em que os melhores talentos queiram trabalhar nessa organização. Certo? E aí você vai ter um sucesso maior em atrair aqueles melhores profissionais de mercado.
E isso é possível, tá, gente? Não é somente as grandes empresas que têm essa capacidade. Nós, como pequenas e médias empresas, podemos desenvolver estratégias, né, para que a gente tenha sucesso em compor o nosso quadro aí de capital humano. Então, eu vou explorar cada um desses pontos com dicas práticas, situações que eu tenho vivenciado. E como eu disse aqui, e na prática, né? Como fazer tudo isso acontecer? Quando a gente fala muitas vezes em desenvolvimento humano, em gestão de pessoas, a gente fala assim, nossa, e agora? O máximo que eu consigo, né, é contratar e conseguir gerir essa pessoa e pagar o salário, e aí tenho tantas outras demandas, porque eu não tenho uma estrutura gigante, né? Toda a minha equipe de marketing, uma equipe gigante de recursos humanos, não tenho essa equipe. E como que eu faço para que isso aconteça, para que eu tenha sucesso nesse aspecto? Tá? Vou trazer aqui essas dicas e o que eu sugiro para vocês. Tá? Tem uma estratégia. Não adianta você olhar a empresa do vizinho, a empresa ao lado e falar assim, nossa, aquela empresa está tomando essa e essa ação e está dando super certo, a pessoa gosta muito. Pode ser que esteja dando certo naquela outra empresa. Mas e na sua? E a cultura da sua organização? E os seus objetivos? Quais são os seus objetivos? Então, a gestão de pessoas vem muito de encontro com estratégia, com objetivos, tá? Para que você não tome uma série de ações. Eu já vivenciei cases de empresas que me procuraram, que tinham um escopo gigante de benefícios, um escopo imenso de ações diversas de bem-estar, e ainda assim havia um clima de descontentamento na organização. Essa empresa fazia pesquisa periódica, era anual, de pesquisa de clima, e ainda assim, os indicadores estavam aquém do esperado para essa organização. E eles não conseguiam entender por quê. Então, assim, gestão de pessoas é estratégia. Onde queremos chegar, como queremos chegar, que sinal eu quero mandar para as pessoas. Tá? Então, vamos ter em mente aí. Uma cultura organizacional forte e positiva. O que eu trago aqui para vocês? Defina os valores da sua organização, quais são os valores da sua organização que fundamentam os comportamentos e as decisões da sua empresa. Tenha clareza desses valores. Esse é um ponto. Parece que é utópico, mas vocês vão ver mais à frente como isso é importante. Então, tenha extrema clareza desses valores. Quais são os valores da sua empresa? Defina um propósito. Qual é o propósito do seu negócio? Qual é a razão dele existir? E que seja um propósito que você possa compartilhar com as pessoas para que elas caminhem na mesma visão que você. Para que as pessoas se inspirem, tenham inspiração. Que negócio é esse que eu estou trabalhando? A quem eu estou servindo? A que eu estou servindo? Então, pensem nisso. Qual é o propósito do seu negócio? As pessoas, os talentos, as novas relações de trabalho, as pessoas buscam muitas vezes associar propósitos. Os seus propósitos pessoais, os seus projetos pessoais com o propósito daquela organização. Comunicação. Comunique amplamente esses valores da organização. Comunique amplamente qual é o seu propósito. Mas a comunicação não é aquela comunicação fria lá no e-mail. Não, é uma comunicação próxima das pessoas. Né? Promova encontros, né? Promova debates. Sim, pode fazer o e-mail, mas o e-mail é um canal de comunicação. Mas faça essa comunicação de maneira que as pessoas percebam, para que as pessoas absorvam que valores são esses, como se fossem os valores delas. Isso chama fit cultural. Tá? Os meus valores correspondem com os valores da sua organização. Então, nós temos aí um fit, nós temos um match cultural. Olha que bacana. E propósito. Qual é o propósito da sua empresa? O seu propósito faz sentido com aquilo que eu espero? Então, é convencer as pessoas, convencer eu digo positivamente, para que as pessoas passem a vivenciar no dia a dia esse propósito. E que vocês tenham ali a mesma visão. Então, esses são os pontos para estabelecer uma cultura organizacional forte e positiva. Olha uma dor gigante aqui, hein? Atração, seleção e integração. Então, esse é um slide que tem muita coisa para trazer, muito conteúdo, mas eu tentei resumir em 4 sugestões. Mostra nas redes sociais como é a sua empresa.
Mostra a sua cultura, mostra os seus valores, mostra as suas ações. Mostra para as pessoas, né? Usa positivamente as redes sociais a seu favor. Seja Instagram, seja LinkedIn, mostra como é bacana trabalhar na tua empresa. Constrói essa informação, constrói essa comunicação, manda esse sinal para o mercado. E você vai começar a perceber que a empresa vai passar a ser procurada pelos melhores talentos. E quando você tem talentos na organização, a organização só tem a ganhar. Tanto a organização, no geral, quanto as equipes, as lideranças e as pessoas colaboradoras em geral. Nos processos seletivos, e nunca perca a oportunidade, sempre apresente a cultura da tua empresa. Aproveite todas as oportunidades de mostrar quem é a sua empresa, a sua cultura, os seus valores. Né? Então, aqui nos processos seletivos, faça uma ampla apresentação da sua empresa. Novamente, mostre a cultura, mostre os valores, como funciona a sua empresa, como vocês celebram, quais são suas regras, suas políticas. Né? E também avalia o fit cultural desse candidato. Então, no processo seletivo, em resumo, eu vou olhar, né, as competências comportamentais, as competências técnicas para aquele cargo, ok, tudo bem. Mas quais são os valores daquele candidato? Eles correspondem com os valores da minha organização? Isso é extremamente importante. Tá? Então, a gente está falando aqui do fit cultural com os candidatos. Bacana. Contratei, consegui trazer esse bom profissional para a minha empresa, o profissional que eu preciso, que eu espero. E agora, o que eu faço? Processo de integração, ou o onboarding, né? Como a gente tem ouvido muito falar aí. A acolhida desse novo colaborador é o meu segundo cartão de visitas. Eu atraí, eu passei uma boa imagem, eu falei nas redes sociais que a minha empresa é uma empresa bacana para se trabalhar. Eu consegui convencer no processo seletivo que vale muito a pena, que os nossos valores, nossos propósitos ali batem. Eu sou aquela empresa porque o candidato nos escolhe. Não é somente nós que escolhemos o profissional. Né? Então, deu match, o candidato me escolheu, o profissional me escolheu, eu escolhi aquele candidato. E agora? Então, vamos construir um processo de acolhida, um processo de integração atraente, né? Que apresente... um processo de acolhida atraente. E não precisa ser nada muito extenso. Eu já vi empresas que levam uma semana fazendo integração. Tudo depende muito, como eu disse aqui, do negócio, da cultura, do porte da empresa. Mas a gente pode dividir o onboarding, a integração, em duas etapas. Né? A integração institucional, ou seja, de novo, mostra a cultura da sua empresa, mostra os seus valores, mostra como vocês celebram as vitórias, as datas comemorativas. Como é a sua empresa? Mostra novamente ali no processo de integração. Aí você vai falar de pagadoria, de folha de pagamento, datas de pagamento, aquela parte mais prática, burocrática ali das relações trabalhistas. Os benefícios, enfim, as informações importantes para esse novo colaborador, né, começar a vivenciar ali essa etapa profissional na sua empresa. Uma segunda etapa do processo de integração é o que eu chamo de integração funcional, o onboarding funcional. Tá? Então, aqui no onboarding funcional, o que você vai fazer? Quem são os relacionamentos que esse colaborador vai ter no dia a dia? Já faz ali um roteiro com essas pessoas, olha, tal dia vai começar esse colaborador e tal, faz uma agendinha, né? Que horários que essa pessoa vai poder conversar com cada um desses contatos na organização. Né? Isso já todo planilhado, bonitinho. Ainda dentro desse onboard funcional, dessa acolhida profissional, é interessante que você já mostre para ele todos os sistemas, toda a estrutura, os colegas, a equipe, a liderança, né, que certamente ele já conheceu no processo seletivo. Um outro ponto interessante aqui, uma outra sugestão, é vocês nomearem um padrinho para esse novo colaborador. Esse padrinho ele pode ser um colaborador ali da equipe, enfim, um funcionário de referência que vai apadrinhar, que vai dar suporte para esse... Ele não vai treinar essa pessoa, mas ele vai estar ali dando as dicas, olha, onde que é o restaurante, com quem ele deve falar o quê. Então, assim, durante o processo, o período de experiência desse colaborador, algumas empresas chamam de coruja, né? Esse padrinho vai estar ali dando apoio para esse colaborador. E tudo que nós queremos é que essa contratação deu certo, porque ela já deu tanto trabalho para atrair, para contratar, enfim, né? Tem toda uma expectativa da entrega dessa pessoa, desse profissional. Então, essa é uma sugestão que eu trago aqui e que tem dado muito certo. Nomear esse padrinho
para estar ali acompanhando, para que esse colaborador não se sinta sozinho, largado, que essa é uma reclamação recorrente de muitos profissionais, que inclusive até pedem desligamento no período de experiência porque se sentiram sozinhos, se sentiram largados. Olha, eu fui contratado e me deram um treinamento e me largaram lá. Comunicação aberta e ambiente saudável. A comunicação clara, né? O que está acontecendo na empresa, o que você pode comunicar. Então, vamos falar de estabelecer metas claras. Quando eu falo em estabelecer metas claras, eu não estou falando de um programa, de um processo de gestão de desempenho e de performance. Não é isso que eu estou falando aqui. Eu estou falando de clareza. O que se espera de cada uma das pessoas? O que se espera de cada um, vamos dizer, dos cargos? O que se espera de cada líder? O que se espera de cada equipe? Estabeleça clareza, diga, mostre, comunique com clareza o que se espera das pessoas. Tá? Canais de comunicação eficazes. Redes sociais, né? A sua empresa, como é que a sua empresa se comunica nas redes sociais? Né? Que sinais que ela manda? Vamos sempre lembrar que quando falamos em redes sociais, nós estamos nos comunicando com o mercado externo e estamos comunicando também com o nosso público interno. Tá? Então, vamos usar favoravelmente as redes sociais a nosso favor. Para quem, se possível, né, ter uma intranet é bacana, né, para comunicar ali o que é importante dentro da organização. Grupos de WhatsApp, vamos usar também os grupos de WhatsApp positivamente para a organização. Né? Fazer os comunicados adequados, ter uma comunicação bem estruturada, né, bem formalizada. Murais, né? Os velhos murais ainda funcionam, são necessários, tem aí os murais físicos, né? Um mural bonitinho, bem organizado, aí nomeia uma pessoa para cuidar daquele mural, que ela tem como dela aquele mural. Olha, tal pessoa é responsável, as pessoas gostam disso, tal pessoa é responsável pelo nosso mural. Né? Então ela vai ser a coruja, o padrinho, né? A madrinha daquele mural. Quando eu falo em reuniões regulares de equipe, também é uma forma extremamente eficaz de comunicação. A gente só precisa ter aqui um certo cuidado, gente. As reuniões, elas têm que ser assertivas. Né? Elas têm que ser assertivas e objetivas, têm que ser dinâmicas. Então, é importante ter reuniões regulares? Sim, recomendável para uma boa comunicação com clareza na organização, mas que sejam breves essas reuniões. Né? Se for uma reunião diária, que seja, o que aconteceu no dia anterior, o que foi resolvido no dia anterior, quais são os desafios de hoje e o que será feito no dia de hoje para resolver esses desafios. E assim segue essa rotina. Máximo 15 minutos de reunião, nada mais do que isso. Mas é importante essa frequência. Sessões de feedback. As pessoas precisam ser direcionadas. As pessoas precisam ser orientadas, saber se elas estão no caminho certo, ou se elas devem recuar e recomeçar o caminho, se elas estão fazendo a coisa certa. E mesmo os líderes também precisam começar a ter maturidade de receber feedback. Então, construir essa cultura de feedback, há uma expressão que temos falado muito, né, que são ambientes com segurança psicológica. O que é esse ambiente com segurança psicológica? São ambientes em que as pessoas têm a liberdade, e é lógico, uma liberdade com maturidade, né? Que tem a liberdade de dar suas opiniões, de fazer suas observações, de falar aquilo que elas percebem, que elas vivenciam ali no dia a dia. Né? E essa comunicação seja retroalimentada, né? Que as pessoas recebam feedback, as pessoas deem feedback. Mas aí é um processo de amadurecimento de toda a equipe, tanto dos líderes quanto dos liderados. Né? Esse processo pode ser construído com o tempo. E como eu disse aqui, sempre com estratégia. Nada acontece da noite para o dia, tudo é um processo. Mas o processo um dia tem que começar. Vamos organizar um plano de comunicação. Né? Aí eu dei umas sugestões bem breves aqui. Aniversariantes, como que vocês comemoram os aniversariantes do mês? Faz o mural, faz comunicação nos grupos de WhatsApp. Vamos pensar aí, como que vocês comemoram ou divulgam os aniversariantes do mês. Boas-vindas, olha, estou recebendo um novo colaborador. Como que eu comunico na minha organização que está começando um novo colaborador, né? Como que as pessoas ficam sabendo que aquela pessoa, aquele rostinho diferente está circulando ali na minha empresa,
se ele é uma visita, se ele é um funcionário novo. Então é importante, tanto as pessoas que já estão saber quem está chegando, quanto quem está chegando, né, ter essa acolhida. Datas comemorativas. Você pode tirar, estamos aí no mês de maio, né? Eu não preciso fazer tudo agora em cima, junho, o que eu vou fazer? Não, gente, faz o planejamento, pega aí o calendário de 2024 e veja lá quais são as datas comemorativas e que fazem sentido para o seu negócio. Sempre pensando, gente, em estratégia, tá? Não vamos dar tiro aí para todos os lados. Quais são as datas comemorativas que fazem sentido para o meu negócio? Escolhe essas datas. E que tipo de ações eu posso tomar para comemorar essas datas com a minha equipe? E quando eu faço com planejamento, com tempo hábil, eu tenho tempo de fechar parcerias, eu posso fazer cotações, eu preciso dispor de um orçamento altíssimo e muitas ações até nem precisa de orçamento, mas o planejamento é importante. Então, assim, datas comemorativas também traz um calorzinho especial para o coração das pessoas, né, no ambiente de trabalho. Gestão à vista. Vamos falar aqui de indicadores, né? Tem ali falei agora há pouco do mural, mostrar para as pessoas indicadores, ensinar para as pessoas a entender os indicadores da organização. Vocês vão começar a perceber, primeiro, porque você está fazendo uma entrega incrível para as pessoas, que as pessoas gostam de aprender. E uma vez aprendido, elas vão começar a questionar. Você tem que estar pronto também para ser questionado. Tem esse detalhe, né? Então, também é um processo de amadurecimento, né? Eu vivenciei um case numa indústria de autopeças, em que assim, era uma confusão gigante no início em relação a essa questão de números e indicadores, as pessoas não acreditavam nos números que a empresa falava. E aí falou, vamos fazer o seguinte, vamos ensinar as pessoas sobre indicadores, vamos ensinar as pessoas o que são esses indicadores, o que é isso no dia a dia delas. Bom, em resumo, esse trabalho levou aí algum tempo, como eu digo, tudo é um processo. E como resultado, o que nós colhemos, né, nessa experiência? As pessoas passaram a entender o que são indicadores, isso até foi, né, para o histórico de treinamento, desenvolvimento desses colaboradores, e eles começaram a trazer sugestões. Eles começaram a entender o que era o mercado e dizer, olha, eu fiquei sabendo que na empresa tal estou fazendo isso, por que a gente não faz isso aqui? Então, eles começaram a trazer, e a empresa nem tinha plano de sugestão. Começaram a contribuir de uma maneira que a empresa nem esperava aquele comportamento das pessoas. As pessoas passaram a questionar, mas por que tal produto está parado na expedição? Não era já para ter saído? Então, olha só o nível de engajamento que a gente conquistou somente com o trabalho de gestão à vista. Comunicados gerais, né? Como eu falei aqui, comunique, comunique, comunique. Mas sempre tome muito cuidado com o que você comunica, tá? Vamos lembrar lá da palavra estratégia? Sempre a gente tendo estratégia e sempre tendo cuidado o que eu estou falando para o meu público, o que eu quero transmitir com aquela comunicação. Mas sempre comunique. Quando eu falo em desenvolvimento, né, vamos falar aqui uma sugestão que eu gosto muito, parcerias com instituições de ensino. Olha aqui uma ação que você pode tomar e que também você não precisa ter investimento nessa ação, nessa possibilidade. E as instituições de ensino, elas gostam muito, tanto que você vai começar a procurar em algumas instituições, sejam escolas técnicas, escolas profissionalizantes em geral, faculdades, eles já têm, às vezes, até já modelos, né, de propostas de parcerias. E aí vai variar muito essas parcerias, de descontos, enfim. Esse ponto é muito interessante. Uma outra ação que vocês podem tomar, nesse sentido, são, por exemplo, escolher colaboradores mais antigos, né, aqueles colaboradores que são referência, que são mais especializados, e convidar essa pessoa para ser um mentor interno. Essa pessoa vai se sentir reconhecida, né? Ele vai ser uma referência, uma troca de experiência. Então, você tem outras pessoas, né, que estão chegando na organização, que, enfim, tem menos vivência do que esse profissional, né? E esse profissional vai ser um mentor interno. Então, por exemplo, você pode estruturar esse programa de mentoria. E, assim, só nesse ponto aqui, a mentoria interna já dá para a gente construir um programa bem estruturado, muito bonito, muito bacana aqui. Outros programas que eu sugiro aqui, né? Colaboradores acompanhar o trabalho de outros colaboradores. Aqui também dá para estruturar um programa de desenvolvimento. Eu tenho um profissional da contabilidade e ele vai acompanhar o colega lá de marketing. Ele vai passar um dia em marketing. Olha que áreas, a princípio, opostas.
E ele vai entender lá como é o dia a dia do marketing. Ah, eu tenho meu colaborador aqui do RH e ele vai lá na logística. Ele vai entender como é o dia a dia da logística. Ali, certamente, gente, vai gerar uma relação colaborativa. Vai gerar esse tipo de ação, o colaborador, além dele conhecer a área do outro, ele vai ter muito mais empatia com as dores daquela área. Ah, eu vou tirar um colega lá da contabilidade e vou mandar ele lá para a logística. Vou tirar da logística e mandar para o marketing. E aí as pessoas passam a entender o que o outro faz, passam a ter empatia com o que aquele outra área produz. Rotatividade de funções. Né? Aqui também uma boa sugestão, dá para montar um programa de desenvolvimento aqui. É lógico que na rotatividade de funções a gente tem que ter um cuidado com a legislação trabalhista, né? com a Convenção Coletiva de Trabalho, aí tem alguns limites, alguns cuidados legais que a gente precisa ter. Mas a rotatividade de funções também dá para construir um programa de desenvolvimento dentro da organização. Né? Então, são aí algumas sugestões. Na parte de desenvolvimento e reconhecimento, o que a gente pode fazer? Projetos desafiadores. Eu posso nomear colaboradores para participar de projetos desafiadores. Né? Mais uma vez, as pessoas vão se sentir reconhecidas. Né? Treinamentos internos, vamos promover treinamentos internos. Vamos lembrar novamente lá do nosso multiplicador. Né? Vamos montar grupos de trabalho, montar workshops internos. Eu tive um case numa empresa que eles fizeram a seguinte proposta. Eram muito jovens, né, o público bastante jovem, então eu não tinha essa situação de um colaborador muito antigo, referência, eu não tinha. Então, como que a gente ia fomentar ali esse ambiente, né, de conhecimento interno? A gente lançava temas, né, sei lá, vamos falar um tema. Eu usei aqui segurança psicológica. Vocês podem pensar num tema. Então, naquela semana, um colaborador X, a gente fazia ali a nomeação, ele ia pesquisar sobre esse tema. Na semana seguinte, ele fazia um workshop. 15 dias depois, ele fazia um workshop sobre esse tema. Então, esse colaborador, ele passava a ser conhecido, reconhecido pelas pessoas, e as pessoas passavam a adquirir conhecimento dentro daquele tema. Então, você pode desenvolver, eu falei segurança psicológica, mas é lógico que você vai escolher um tema que seja interessante para o seu negócio. Né? Eu tive um caso, por exemplo, de uma startup, que é um cliente meu, que eles lançaram um tema dentro, por exemplo, de gestão de desempenho. Vamos falar sobre PDI. Aí uma equipe foi lá, um grupinho, pesquisou sobre PDI e trouxe, fez um workshop. São pessoas muito jovens, para eles foi interessante porque eles não conheciam sobre esse tema e eles conseguiram multiplicar isso para um público maior. Bem-estar e equilíbrio saudável entre trabalho e vida pessoal. Aqui tem tantas sugestões para a gente trabalhar que quase não coube no meu slide. Então, por exemplo, e esse gato aqui é meu gato, tá, gente? É o Sebastião. Esse lindo aqui é uma homenagem ao fotógrafo Sebastião Salgado, que eu gosto muito. Então, a nossa família resolveu homenagear. Na parte de bem-estar, palestra sobre saúde e bem-estar. Aqui também você pode fazer parcerias. Vocês perceberam que todas as ações que eu estou trazendo aqui, muitas delas não têm investimento. São parcerias, são possibilidades aí diversas. Programas de alimentação saudável. Né? Promover massagem. Né? Pode ser um dia que você escolhe no ano. Lembra daquele calendário que eu falei aqui? Aquele calendário de datas comemorativas? Você pode escolher uma dessas datas, né? E promover aquelas massagens na cadeira, enfim, tem várias possibilidades aqui também. Incentivo ao trabalho voluntário. Essa ação é uma ação que desperta competências diversas na sua equipe de trabalho. Né? Eu vivenciei algumas situações, uma equipe uma vez foi pintar uma escola numa comunidade. Então a empresa deu a tinta, tal, etc., comprou lá os itens e as pessoas, entre eles, foram lá fazer essa pintura. Campanhas solidárias. No decorrer do ano tem várias possibilidades de campanhas solidárias, campanha do agasalho, enfim, várias possibilidades. E sempre, gente, tudo muito bem estruturadinho. Pode ser uma ação pequenininha, mas valoriza essa ação, na estrutura bonitinho, planeje, comunica para as pessoas, valoriza cada ação que vocês fizerem, tá certo? E lembra das redes sociais, mostra nas redes sociais que a sua empresa é uma empresa muito boa para se trabalhar, uma empresa bacana, uma empresa engajada.
Importância da atividade física. Você pode também fazer parceria com academias locais, né? Para os colaboradores aí se beneficiarem. Pode incentivar grupos de corrida ou de caminhada. Aqui, né? Ações com a família, com os pets. Sugestões. Vocês podem, de repente, adotar um bichinho como mascote da empresa, né? Realização de eventos familiares, visitas na empresa, tarde com as mamães. Eu vivi uma experiência que a gente fez uma surpresa para as mães, era uma empresa pequenininha, e a gente organizou um lanche. Então, sem que as mães soubessem, na semana do Dia das Mães, as crianças foram comer um bolo, tomar um suco com as mães naquela tarde. Então, foi uma surpresa, foi super lindo, fotos lindas, foi assim, uma experiência afetiva bem bacana. Da mesma forma, lanchinho com os papais, concurso de desenho entre filhos. Lá o mês de outubro, né? O mês de outubro, esse ano ainda está um pouquinho distante, dá tempo ainda de planejar. Faz um concurso de desenho, lança um tema que seja interessante para o seu negócio, enfim, pensa num tema social, um tema interessante, e lança um concurso de desenho. Desenha as regras, isso é muito importante para que tenha sucesso a sua ação. Painel de fotos dos pets, olha aqui, né? Os pets são nossa família. Então, fazer um painel de fotos, vamos apresentar, vamos conhecer os nossos filhinhos de patinhas aí. E tem alguns que têm filhinhos que não são só de patinhas. Painel de fotos das crianças também, tá, gente? Não esquece. Live para apresentar os pets. Essa aqui tem sido um sucesso também para empresas que têm trabalho remoto, né? Então, é bem afetivo aqui essa ação. Bom, para finalizar, lembrando lá daquela empresa que eu comentei no início, tá? Essas ações que eu mostrei aqui para vocês, grande parte delas eu vivenciei em vários clientes, em várias empresas, mas grande parte delas foram aplicadas nessa empresa. Era uma empresa com budget bem pequenininho, um orçamento bem pequenininho, e que no início não visualizava que ela poderia investir em gestão de pessoas. Então, eu propus, né, tinha uma equipe, a gente propôs uma série de ações planejadas, bem estruturadas, alinhadas com a cultura daquela empresa, com o negócio daquela empresa, e a gente fez ali o projeto e aplicou muitas coisas. Como resultados, a gente começou a perceber nas auditorias, por exemplo. Tá? Então, os indicadores de auditoria, a gente começou a perceber as não conformidades diminuindo, a gente foi percebendo ali os indicadores de reclamação de clientes se invertendo, o passivo trabalhista também. Lógico que eu fiz um trabalho ali também com a equipe de medicina e segurança do trabalho, mas a gente foi percebendo as torneirinhas, a gente foi fechando as oportunidades de reclamação trabalhista. Pesquisa de clima. Como essa empresa fazia pesquisa de clima, eu consegui, nessa experiência, a empresa tinha uma média ali de 47% ali de satisfação na pesquisa. No primeiro ano, a gente alavancou para 71% de satisfação. E aí, dali para frente, o grande desafio era manter esse 71% aí ou alavancar, né? Então, assim, tem outros indicadores, mas esses são os principais. Ou seja, para que vocês percebam, eu trouxe esse case aqui, que é possível tomar uma série de ações em gestão de pessoas, em gestão da organização, em gestão de processos, que vai trazer produtividade, que vai alavancar o desempenho da organização, das pessoas, e que não necessariamente precisa fazer grandes investimentos. É uma questão de atitude, de posicionamento, muitas vezes, eu gosto muito dessa palavra de planejamento e de estratégia. Então, isso pode ser aplicado para pequenas, para médias, independente do porte da organização. Tá bom? Aí eu trouxe alguns cases, vou falar aqui rapidinho. Empresas que têm tomado algumas ações, empresas de serviços, também de pequeno e médio porte, a Quinto Andar, muitos aí já conhecem, né? Quinto Andar, incentiva uma cultura de feedback e autonomia. Olha a segurança psicológica que eu citei aqui. E investe em programas de desenvolvimento e capacitação dos colaboradores. Indicadores positivos, aumento da satisfação dos clientes, crescimento do número de imóveis alugados, ou seja, ampliação aí, né, dos negócios, reconhecimento como uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil. A Log, uma empresa de logística, investiu em programas de desenvolvimento de lideranças e bem-estar dos colaboradores. Olha aqui os indicadores positivos. Né? Aumento da eficiência operacional, satisfação dos clientes, crescimento do número de entregas. Olha a ampliação aqui novamente dos negócios, reconhecimento como uma das melhores startups no Brasil. A Stone, né, uma empresa de serviços financeiros, investiu em ambientes de trabalho colaborativo, remuneração variável e programas de desenvolvimento e capacitação. Como resultados, ela percebeu crescimento da base de clientes, aumento da satisfação desses clientes e, novamente, um reconhecimento aí do mercado.
A Vita é uma empresa de tecnologia, né, uma plataforma voltada à saúde, adotou ações de DHO, né, incluindo programas de treinamento e desenvolvimento e ações de bem-estar aos colaboradores, como indicadores positivos, melhoria na qualidade de serviços oferecidos, crescimento da base de clientes e retenção de talentos, maior permanência dos talentos na organização. Bom, os indicadores variam, como eu disse aqui, conforme as metas de cada organização, a cultura e a estratégia das organizações. Mas, em geral, o que essas empresas alcançaram? Melhoria na satisfação dos clientes. Crescimento no negócio. Reconhecimento como boas empregadoras. Boa reputação no mercado. Então, para finalizar, o recado que eu deixo aqui para vocês é que todas as pequenas empresas podem, sim, obter resultados positivos ao investir em desenvolvimento humano e organizacional. Bom dia, eu sou o Robson Prado. Tudo bom, Robson? Estou aqui, diretor financeiro da CIB. Parabéns aí pela tua exposição. Obrigada. E a minha pergunta é um pinga-fogo para você. Aqui nós temos, na grande base da CIB, MEIs, que é microempreendedor individual, pequenas empresas que empregam 1 ou 2 funcionários, né? E você colocou essas atitudes que são interessantes, né? Talvez para uma organização maior, mas o que o pequeno que tem 1 funcionário, 2 funcionários pode fazer hoje para começar a sua gestão, que a gente sabe que é muito difícil, às vezes até para o empresário contratar uma pessoa. Mas hoje, o que o micro e pequeno empresário pode fazer para melhorar a gestão? Obrigada pela sua pergunta. Essas sugestões que eu trago aqui justamente são experiências vivenciadas em pequenas e médias empresas. E o que o pequeno empresário pode fazer hoje? Lembra que eu trouxe aqui a questão da estratégia? O que é o seu negócio? Qual é a dor do seu negócio hoje? Então eu não vou copiar o que o outro colega está fazendo lá no mercado. Qual é a minha dor hoje? Hoje eu não consigo, um exemplo, eu não consigo atrair bons candidatos, eu não consigo atrair bons profissionais. Então vamos trabalhar nisso. Então, por que eu não consigo atrair? Vamos ouvir nas entrevistas, as poucas que vêm, já que eu não estou atraindo, vamos entender qual é o nível dessas pessoas que estão chegando, por quê? Vamos olhar nas minhas redes sociais, por exemplo. O que as minhas redes sociais estão transmitindo para o mercado? Como eu posso melhorar isso? Né? Por que mais? O que mais é que eu não estou atraindo bons profissionais? Como será que eu estou divulgando a minha vaga? A divulgação da vaga, atualmente, quando a gente fala o pós-pandemia, nós falamos das mudanças das relações de trabalho. Então, hoje, a divulgação de uma vaga não é mais aquele textinho sem graça, só ali, sem uma figurinha, sem uma imagem. A divulgação da vaga ela tem que ser atraente. Ela tem que convidar o profissional a se interessar pela sua empresa. Então, uma sugestão que eu trago aqui, por exemplo, nesta dor, por exemplo, de atração, que é uma dor recorrente, faça uma divulgação atraente da sua vaga. Né? Mostre nas suas redes sociais como você é como empresa. E isso é um processo. E você pode começar hoje dessa forma. Se você tem hoje uma vaga, faz hoje um post bacana, um post bonito, e você não precisa investir muito nisso. Tem lá uma plataforma que se chama Canva. Ali no Canva, você tem a paleta das cores da sua empresa, você busca lá no YouTube, um tutorial como faz isso, faz uma divulgação bonita, bacana, atraente, que convide os profissionais, né, a vir trabalhar na sua empresa. Se inspire. Como é a sua empresa? Eu tenho certeza que você tem muito a dizer positivamente da sua organização. É uma sugestão. Próxima pergunta, quem quer fazer? Opa, fala o seu nome. José. José. José fez muitas perguntas aqui no caderninho dele. José, eu vou tomar uma aguinha enquanto você procura, tá? Vamos lá, José. Tânia, de uma forma assim resumida, quais são os principais pontos, com a sua experiência, né, que tornam uma contratação mais eficaz, né? O que a gente tem que seguir ali para fazer uma boa contratação? Ser mais assertivo, isso. Assertividade. Vamos falar de competências. Vamos começar, vou dar um passinho atrás. Hoje você tem uma vaga em aberto. Olha
pega essa vaga, entenda quais são as competências que você precisa para esse cargo, quais são as características que essa posição precisa, esse profissional precisa, para te dar o retorno que a sua empresa necessita. Então, por isso que eu falei, dá um passinho atrás. Então, abre e fala, eu preciso, e divide em 3 grupos, tá? Competências comportamentais, ou seja, quais são os comportamentos que esse profissional precisa ter para desempenhar bem aquela função. E quando eu falo em comportamentos, tem que ser os comportamentos para o cargo. Vamos dar um exemplo, sei lá, é um profissional da área de vendas. Quais são os comportamentos que ele precisa ter? Ele precisa ter uma boa comunicação, persuasão, né? Não, é um profissional lá de departamento pessoal. Ele precisa ter uma postura de confidencialidade muito grande, uma maturidade, né, em tratar informações sigilosas. Você entendeu? Por exemplo, um exemplo. Tá? Eu falei só aqui de comportamento. Habilidades técnicas, aí fica um pouquinho mais fácil. Então, lista lá as habilidades, as competências técnicas que esse profissional precisa ter. Então, eu dei o exemplo, o rapazinho lá do departamento pessoal, ele precisa conhecer sistema de folha de pagamento, ele precisa conhecer relações trabalhistas, legislação, é um exemplo. Tá? Não, é do comercial, ele precisa conhecer plataformas de vendas. É um exemplo. Fit cultural. Vamos falar de novo das novas relações de trabalho. Não basta só comportamento, não basta só habilidade técnica. E os valores? Quais são os valores da minha empresa que são importantes para mim? Isso é extremamente importante. Isso fecha o match ali com uma boa contratação. Tenha clareza dos seus valores, até porque você vai falar dos seus valores nas suas redes sociais, você vai falar dos seus valores na entrevista, você vai falar dos seus valores quando você contratar esse profissional. Lembra da integração? Então, tenha clareza dos seus valores. Por quê? Quando você for fazer a sua divulgação, você vai ter ali as informações para fazer aquela divulgação atraente para esse profissional. Tá? É um exemplo. Última pergunta. Desculpa, não, pode fechar aqui. Pergunta. Vamos lá. Seu nome? Meu nome é Marcos, tudo bem, Tânia? Tudo bom, Marcos? Prazer. Prazer é meu. Diante dessa abordagem que você falou das competências e tudo mais, quando eu faço uma contratação para minha empresa, as avaliações técnicas eu acabo abordando em entrevista, em currículo e tudo mais. Mas as questões comportamentais eu abordo pedindo para ele fazer um teste, um enneagrama, um DISC. E queria saber, isso é legal, eu solicitar para um candidato a uma vaga, ele fazer um teste para entender o grau de comportamento que ele tem para a minha organização? Marcos, sim. Sim, e te digo um pouquinho mais. Fazer os assessments, fazer essas avaliações comportamentais é importante, mas lembra que eu falei agora há pouco do fit cultural? Sim. Valide esses comportamentos. Lá no DISC, falou que as dores os medos desse profissional, né, desse perfil, e falou onde ele é mais forte, né, quais são as fortalezas dele. Valide essas informações com o profissional na entrevista. Busca, por exemplo, exemplos lá no passado. Pensa numa pergunta que você possa formular que vai te trazer evidência daquele comportamento. Sei lá, um exemplo, conflito. Você vivenciou um conflito, uma situação conflituosa, numa experiência anterior. Como que você lidou com isso? Um exemplo, trabalho sob pressão. Né? Vamos pensar lá na equipe lá de vendas. Lá no DISC dele, eu estou usando o DISC como exemplo, mas tem outras avaliações. Lá no DISC, diz que esse profissional ele tem um perfil que ele suporta a pressão, etc. Valida isso na entrevista depois. Você vivenciou situações de pressão e outras... Como que você lidou com isso? Nunca faça a pergunta como você lida com isso, porque ele pode falar um texto decorado, mas busca cases, busca experiência. Como você lidou com essa situação? Aí você vai avaliar como que ele lidou com isso no passado. E se foi negativo, não foi, como que ele contornou, como que ele trata essa experiência. É uma sugestão. Valeu. Gente, eu aprendi muitas coisas legais aqui. Alguns eu percebi que vocês anotaram e que seja assim de grande proveito na vida prática lá da sua empresa, ok? Antes de me despedir aqui da Tânia, eu quero fazer um pedido. Deixa assim uma frase, uma mensagem final para as pessoas que te ouviram aqui nesta manhã, Tânia. Eu tive uma experiência recente, foi muito interessante. Uma empresa me procurou, falando, olha, minha equipe está tão chateada, eles estão tristinhos,
meio apáticos. Eu queria que você viesse fazer uma palestra, uma dinâmica de motivação. E aí fui entender qual era o contexto daquelas pessoas e tal. E aí eu entendi o seguinte, e eu trago essa palavra aqui, né? Depois que eu terminei esse trabalho, as pessoas saíram energizadas, mais felizes. Mas essa felicidade não fui eu que levei. Essa alegria, essa energia estava dentro delas. Então eu vou usar a palavra aqui, gratidão. Né? Temos falado tanto de gratidão, vamos relembrar a questão da gratidão no nosso dia a dia, né? Com os nossos colaboradores. A que somos gratos? O que temos de bênçãos no dia a dia? Vamos relembrar o que temos de bom no nosso dia a dia. Nossa família, nosso trabalho, nossa saúde, os nossos desafios. Gratidão. Vamos trabalhar a gratidão no dia a dia. Isso está dentro de cada um de nós. Legal, uma salva de palmas para todos. Obrigada. Nossa, eu amei, né? Primeiramente, eu amei a palestra. Vai muito de encontro com o que eu acredito. Até porque, como eu estruturo o processo de vendas e treino o time de vendas, ela trouxe essa questão do RH e da humanização, a importância das empresas entenderem a força que os números dos indicadores trazem. Porque a grande maioria, se elas não sabem os seus números, como eu vou aumentar, melhorar algo que eu não tenho metrificado? Eu não tenho número, não tenho indicadores, eu não tenho processos, eu não tenho um time engajado, humanizado, eu não tenho, como ela falou, né, uma cultura organizacional alinhada. Quais os valores da sua empresa? Meu, achei fantástico, assim. Acho que não só para mim, mas como para todos, né? Eu acho que ela salientou muito a questão do planejamento. Ela falou bastante sobre a questão do planejamento estratégico. Nenhuma empresa, ela perdura, ela vai para frente, ela prospera sem um planejamento estratégico. E a questão organizacional dos colaboradores, a valorização do colaborador, pensar em... Isso marcou bastante. Eu estou iniciando numa nova, né, a empresa, a gente ainda está caminhando, então isso me marcou bastante a questão da valorização do colaborador, porque às vezes você imagina que a comissão, o salário, ele não é tudo para o colaborador. Então tem que ter um algo mais. E às vezes esse algo mais, como ela disse, é um bolinho no dia do aniversário, é um mural, é um comunicado que às vezes, por mais que a gente saiba que o colaborador ele já sabe, ele já tem essa notícia, mas eu acho que a partir do momento que vai esse comunicado da liderança, da liderança, eu acho que tem um sentido diferente, passa uma credibilidade, passa uma segurança para o colaborador. Então, achei muito importante, muito interessante. Eu acho que é um tema que dá para você seguir aí, dá para tem vários outros nichos, até ser detalhado um pouco mais em novas palestras. Acho que a escolha foi bem assertiva aí para a CIB. Essa palestra da Tânia, ela vem bater de encontro com uma série de coisas que o empresário necessita, não é que ele precisa, ele necessita informação certa, correta, com conteúdo que a pessoa vai ter um aproveitamento magnífico em cima de tudo que ela falou. Hoje o mercado precisa disso. Os empresários têm que começar a abrir a cabeça também, entrar nesse mundo novo, que essa gestão é nova. A pandemia, ela deu um stop. Acabou a pandemia, quem não se inovar e não se encaixar dentro desse conceito de procurar ouvir um palestrante, um consultor, ele tem que buscar isso daí urgente, para a tua empresa continuar com a porta aberta, entendeu? E a Tânia foi muito bem específica em todos esses quesitos que vai ajudar muita gente. Ela não está aí visando se você tem 10 funcionários, 15, 20, 30. Se você tem uma empresa aberta, você tem 2 funcionários, esse projeto dela já serve para você. Mesmo que você seja uma empresa que você toque teu negócio sozinho, mas se você conseguir ter um acesso, que nem
parar para ter uma conversa com a Tânia, ela vai abrir sua mente para que você comece o quê? Abrir o leque da tua empresa para que você tenha 1, 2, 3, 4 e vá aumentando o teu número do quê? De parceiro, de colaboradores dentro da tua empresa.